Alô, saudações, bem-vindos a mais um vídeo ao canal, bem-vindos a mais um vídeo de matemática. Aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo resolvo a questão 610 do livro Análise Matemática de Dimitrovic, questão referente à derivada de função implícita, necessariamente. Bom, para si que não está inscrito ao canal e para si que está inscrito ao canal, sejam sempre bem-vindos ao canal. E necessariamente recomendo que partilhem link do vídeo, deixem ficar likes necessariamente. E para si que não está inscrito ao canal, convido subscreva-se ao canal. Portanto, por questão de período de pandemia, recomendo lave as mãos, use máscara e siga outras recomendações de tutela, pois a pandemia que nos assola é transmitida fluentemente sob vias respiratórias e por contato. Necessariamente, a mão esquerda segura o telemóvel, a mão direita a caneta e contém o papel correspectivo à questão para a resolução. E por si que admira no que faço e pretende apoiar financeiramente para investimento, deixarei ficar PayPal no final da descrição do vídeo, incluindo contacto e o WhatsApp. Para possível contacto. Necessariamente, vamos essencial à questão 610 do livro Análise Matemática de Dimitrovic. Tentando aqui ilustrar a questão, ajustando a imagem. Necessariamente. Bom, tem-se tangente de y igual a xy. Pretende saber a derivada da função de y em relação ao x. Necessariamente, antes de prosseguir, importa-me recordar assim que está vendo o vídeo, antes que se esqueça, com que subscreva-se ao canal diretamente, deixe ficar seu like, inclusive, e partilha. E recomendo com que revisite a playlist dos vídeos do canal. Bom, de modo a achar a derivada da função de y em relação ao x, ou seja, derivada de y em relação ao x, que é o mesmo que eu disser derivada de y nessa equação, necessariamente. Então, terei tá bom, tangente de y é o mesmo que eu disser seno de y em relação ao cosseno de y, do mesmo argumento. Pois tangente de y é igual a seno de y em relação ao cosseno de y. Então, terei nesse caso seno de y, cosseno de y igual a xy. Bom, derivando, terei derivada de seno de y em relação ao cosseno de y em função do x. Então, igual a derivada de xy em relação ao x. Então, aplicando a regra da derivação fracionária, se eu tenho a sobre b derivada, será igual a derivada de a vezes b menos derivada do denominador vezes o numerador sobre o quadrado do denominador. Porém, o denominador deve ser diferente de zero para que a derivada da função exista necessariamente. Então, terei cosseno de y, derivada de seno de y em função de x, menos ou seja, nesse caso seno de y, derivada de cosseno de y em função de x, e sobre o quadrado do denominador, nesse caso terei cosseno ao quadrado de y. Então, igual a, neste caso, aplicando a regra da derivação de produto, se eu tenho a vezes b derivada, será igual a derivada de a vezes b mais b derivada vezes a. Então, terei nesse caso derivada de x em relação ao x, derivada de y em função do x. Então, terei nesse caso cosseno de y, derivada de seno de y é igual a derivada do argumento do seno, que é y, então em função de x, então vezes o cosseno do argumento do seno, que é y nesse caso. Então, menos seno de y, derivada de cosseno de y é menos a derivada de argumento de cosseno, que é y. Então, vezes necessariamente ou seja, cosseno, perdão, seno de y. Então, sobre o quadrado do denominador, nesse caso, então, igual, derivada de y em relação a x é 1. Então, terei, nesse caso, y mais x, derivada de y em relação a x
y é constante, porém não posso igualar a zero porque pretendo obter derivada de y em relação a x, então terei nesse caso derivada de y em relação ao x. Bom, ajustando aqui a imagem, parece que se calhar tenha ficado para trás. E importa-me recordar, antes que se esqueça, mais uma vez, com que subscreva-se ao canal, partilhe e deixe ficar seu like, necessariamente. Então, avançando, terei cosseno ao quadrado de y, derivada de y em relação ao x, em função de x. Então, necessariamente, menos e menos dá mais seno ao quadrado de y, porque tem seno vezes seno. Então, derivada de y em relação ao x. Então, nesse caso, sobre cosseno ao quadrado de y. Então, igual a y mais x, ou seja, derivada de y em relação ao x, vezes x. Então, colocando aqui em evidência a derivada de y em relação ao x, terei cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y. Então, a função da sobre cosseno ao quadrado de y necessariamente é igual a y mais x derivada de y em relação ao x. Bom, necessariamente cosseno ao quadrado de y, cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y, isso é eu chego a igualando a chego à equação fundamental trigonométrica, necessariamente. Então, substituo, por este caso, terei derivada de y em relação ao x, vezes 1. Então, sobre cosseno ao quadrado de y. Então, igual a y mais x, derivada de y em relação ao x. Então, eu terei, nesse caso, derivada de y em relação ao x. Vezes 1 sobre cosseno ao quadrado de y. Então, igual a y mais x, derivada de y em relação ao x. Então, eu pretendo obter a derivada de y em relação ao x. Então, agrupando termos semelhantes, terei derivada de y em relação ao x, vezes 1 sobre cosseno ao quadrado de y, menos x, derivada de y em função de x, igual a y. Igual a y. Então, terei derivada de y, agrupando termos semelhantes e ajustando a imagem. Então, terei derivada de y em relação ao x, perdão, igual não, deixando aqui a evidência, terei 1 sobre cosseno ao quadrado de y menos x, então, igual a y, e terei nesse caso derivada de y em função de x igual a y sobre 1 sobre cosseno ao quadrado de y menos x, menos x, necessariamente. Porém, fazendo MMC aqui, terei a derivada de y em relação ao x igual a y 1 menos x sobre, vezes cosseno ao quadrado de y, então sobre cosseno ao quadrado de y, necessariamente. Então, terei nesse caso derivada de y em relação ao x igual a y cosseno ao quadrado de y sobre 1 menos x cosseno ao quadrado de y, necessariamente. Bom, é tudo. Espero que tenha-se percebido. Dúvida será prazer em respondê-los. Porém, deixando ficar a ilustração, parece que se calhar tenha ficado para trás.
Apoie o canal, ajude o canal a crescer mediante doações, deixando de ficar like e partilhando necessariamente para que o vídeo chegue aos demais, os quais possam assistir vídeos do canal. Para a doação deixarei ficar o PayPal no final da descrição do vídeo, necessariamente. Agora está a bater chuva, né? Agora está a bater chuva. Sim. Agora sai comigo. Você acredita que tudo... Quero sair um vídeo, nessa parte, eu faço isso. Nunca sou tudo. Nunca saí de tudo. Quero que o mundo me veja. Se eu não estou vendo, eu vejo pessoas do Brasil, podem me ver.